Você sabe qual é o verdadeiro nome da Igreja de Cristo? Batista, metodista, adventista, presbiteriana, quadrangular, enfim, qual seria o verdadeiro nome da Igreja de Cristo? É sobre este assunto que eu gostaria hoje de ter um diálogo com você. Meu nome é Haroldo Rodrigues, estamos no canal da Igreja de Cristo e este é o quadro Diálogo entre Irmãos. E para falarmos sobre este assunto, eu sei que é um assunto polêmico, mas que gera dúvidas, porque cada igreja nós percebemos que tem um nome. Mas segundo a palavra de Deus, qual seria este nome que o Senhor daria para a sua igreja? Ou será que não tem um nome? Então, para que possamos entender com mais clareza sobre esse assunto, eu preparei um material especialmente para que possamos entender e arrazoar sobre essa questão. Eu tenho certeza que se você assistir até o fim, nós vamos chegar ao entendimento deste assunto. Espero que vocês gostem do vídeo, assistam e no final eu voltarei para fazer um novo questionamento para você, para que possamos continuar esse diálogo. Hoje, vivemos em um mundo com milhares de denominações religiosas, cada uma com sua placa, cada uma com seu nome. Mas será que Jesus Cristo, o fundador da igreja, deu algum nome a ela? Quando Jesus declarou: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele não nomeou uma instituição, ele afirmou propriedade, a minha igreja. Assim como dizemos, a casa do Antônio, não porque ela se chama Antônio, mas porque a casa pertence a ele. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos se referem à Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igrejas da Galácia, Igreja em Éfeso. Nenhuma vez estabelecem um nome oficial. Eles apenas indicam a quem ela pertence ou onde se reunia. A palavra igreja, do grego eclesia, significa chamados para fora. Não é um prédio, uma placa ou uma denominação. É um povo separado, chamado por Deus para viver em santidade, comunhão e fidelidade. As placas com nomes humanos, muitas vezes, criam divisões. É como se hoje ainda ecoassem as palavras que Paulo condenou. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. E Paulo pergunta: está Cristo dividido? Não, ele não está. A Bíblia nos adverte: nada acrescente e nada diminua das palavras deste livro. Criar nomes, títulos, siglas e fundações humanas é muitas vezes tomar para si o que pertence somente a Cristo. Cristo é o fundador e cabeça da igreja, e ela não tem nome, ela apenas pertence a Ele. Que voltemos ao princípio. A igreja é um corpo. Cristo é o cabeça. Não há espaço para vaidade, competição ou marketing. Há apenas um chamado: obedecer, permanecer e ser fiel à palavra. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Cristo é o fundador. A igreja é dele. Sejamos fiéis a esse princípio. Chegando Paulo a Atenas, percebeu algo que o impressionou profundamente. A cidade estava repleta de ídolos. A religiosidade era intensa, mas vazia de verdade. Mesmo assim, ele começou a pregar o evangelho tanto nas sinagogas quanto nas praças, onde os gregos gostavam de passar o tempo discutindo ideias novas. Foi então convidado a falar no Areópago, lugar onde os filósofos se reuniam. Ao observar tantos altares dedicados a deuses diversos, algo chamou sua atenção. Um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. E foi a partir disso que Paulo declarou: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente o que eu venho anunciar. Essa cena antiga se repete
de certa forma, nos dias de hoje. Há igrejas por toda parte, muitos dizendo adorar a Deus, mas poucos realmente o conhecem. Cada grupo levanta a sua bandeira, defende sua doutrina, enquanto a verdadeira Igreja de Cristo, feita de pessoas que vivem o Evangelho com sinceridade e verdade, menos muitas vezes passa despercebida, quase invisível no meio da multidão religiosa. E então, gostaram do vídeo? Entenderam o assunto? Se entenderam, deixe nos comentários, deixe a sua pergunta. O importante aqui não é discutir opiniões, e sim, na verdade, entendermos o que a palavra de Deus nos fala sobre determinados assuntos. Esse tema, na verdade, é continuação dos pilares que eu falei que ia mostrar para você sobre uma maneira mais prática de identificar a Igreja de Cristo. E este tema sobre o nome da igreja, eu creio que já é um importante pilar para que nós possamos saber se uma igreja está dentro dos princípios de Cristo ou não. E ao entendermos um pouco mais sobre esse assunto, teremos uma visão mais ampla da igreja e mais clareza de qual é a mensagem de Cristo para cada um de nós. Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, dando continuidade aos pilares que nos levam a entender com mais clareza a Igreja de Cristo.